Uma boa noite a todos, graça e paz em Cristo Jesus. Feriadão, amanhã e terça-feira alguns de vocês estarão em casa, quarta-feira até metade do dia, e na quarta-feira, exatamente nesse período, na metade do dia, começará o ano de 2017, então vamos aproveitar, não é? Queridos, nesse final de semana prolongado, nós estamos falando sobre nós, Igreja de Jesus, e eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Atos 2. O tema de hoje à noite será: que bênção é viver com você. É sobre isso que nós vamos conversar. E para tanto, vamos lembrar daquele momento inicial da igreja, ali pós-Pentecostes, e vamos tentar imaginar o espírito daqueles irmãos, o ambiente emocional daqueles irmãos, a motivação daqueles irmãos. E aí vamos fazer uma transição para a nossa realidade. Olha o que diz a palavra de Deus. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, nós te agradecemos muito, porque o Senhor nos deu esse período para te louvarmos, para orarmos, para estudarmos a Tua Palavra, para convivermos, para interagirmos e para ter um momento nosso contigo, mas também com os nossos irmãos. Pedimos em nome de Jesus que esse culto continue a falar ao nosso coração, sendo uma ferramenta, um instrumento em Tuas mãos. E de modo especial pedimos agora que o Senhor nos dê compreensão da Tua Palavra, para que por ela sejamos edificados. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. O autor do livro de Atos, como a grande maioria de vocês sabe, é Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho. Lucas, segundo a tradição, era um médico, um homem que sabia escrever, um homem que, por certo, no Novo Testamento é um dos melhores historiadores, juntamente com o apóstolo Paulo. Lucas, no livro de Atos, tem uma responsabilidade muito difícil, que é nos fazer entender como nasceu a igreja. O livro de Atos tem esse propósito. E Lucas, ele não apenas fala sobre as questões históricas, o local onde a primeira igreja nasceu, mas ele também fala do ambiente. Ele fala não só das questões práticas, do trabalho daqueles irmãos, mas ele também fala de como aqueles irmãos conviviam, qual era o dia a dia e quais eram as emoções que aqueles irmãos repartiam como igreja de Jesus. Vamos por alguns minutos imaginar que alguém fosse escrever sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa vida doméstica, sobre o tempo que passamos com a nossa família, por exemplo. Essa pessoa diria que a nossa família habita em determinado lugar, ela diria que esse lugar tem determinadas dimensões, mas essa pessoa também diria como é a nossa convivência, o que ela escreveria sobre nós. Ela diria que a nossa convivência é boa, é mais ou menos, é ruim. Escreveria que nós brigamos muito,
Ou estamos o tempo inteiro sorrindo? Se alguém fosse falar sobre a sua realidade, sobre a minha realidade, enquanto família, o que essa pessoa diria? Alguns de nós nos sentiríamos constrangidos se alguém relatasse como é a nossa vida enquanto família. Ou como somos enquanto personagens de uma empresa, como um diretor, como um gerente, como um auxiliar de administração. Irmãos, cada um de nós vive uma realidade emocional que faz uma diferença enorme no ambiente em que vivemos. Dependendo de como somos e de como são as pessoas que vivem ou convivem conosco, o nosso ambiente pode ser muito bom, pode ser uma alegria só. Mas dependendo de como somos e de como os outros que vivem conosco são, o nosso ambiente pode ser terrível. Hoje, eu quero que você entenda que a sua vida, junto à vida de outros, pode construir um ambiente muito gostoso, muito abençoado. Algo tão bom que você vai dizer assim: olha, viver com determinadas pessoas é uma bênção, é uma bênção. Viver com meu marido, com a minha esposa, ou com meu pai, ou com a minha mãe, é uma bênção me encontrar com os colegas de trabalho, é uma bênção estar com meus vizinhos, mas dependendo de como você é e de como eles são, talvez você será obrigado a dizer que terrível é viver nessa casa, estar rodeado por esses vizinhos, estar inserido nesse ambiente de trabalho. Nós temos uma responsabilidade, construir um ambiente abençoado. E já que temos essa responsabilidade, então vamos extrair algumas dicas da palavra de Deus para que isso de fato aconteça. Quem criou a convivência, quem criou o estar junto, quem criou essa dinâmica social na qual o ser humano se encaixa muito bem foi o próprio Deus. Foi Deus quem criou a convivência. E a convivência, do jeito como Deus a criou, é uma verdadeira dádiva, é um verdadeiro presente. Quando nós vivemos e convivemos de uma forma abençoadora, a convivência se torna um presente na nossa vida. É tão bom você estar perto de pessoas com quem você pode construir um ambiente abençoado. É tão bom você estar perto de gente onde você pode repartir a vida, onde você pode ser você, mas de uma maneira saudável. Aparentemente, irmãos, a igreja que nasceu lá em Jerusalém, ela conseguiu construir um ambiente de convivência abençoadora. Tanto que a primeira frase, uma das primeiras frases que lemos, nesse destaque de Lucas, foi a seguinte: que aqueles irmãos conviviam com alegria e sinceridade de coração. Lucas está registrando o ambiente daqueles irmãos. E ele diz: aqueles irmãos viviam com alegria. Você poderia dizer que o seu ambiente doméstico, por exemplo, é um ambiente de alegria? Vocês vivem felizes? Poderia dizer, como diz o texto, que há em vocês sinceridade de coração. Vocês podem compartilhar sem medo,
Vocês podem conviver com alegria, mas também com sinceridade, com honestidade. Vocês podem compartilhar os seus pedidos, sem ter medo de serem julgados por isso. Esse é o primeiro destaque do texto. A convivência é uma dádiva divina. Aqueles irmãos mostraram isso porque tinham alegria e sinceridade de coração. E aqui nós temos dois elementos interessantes. Alegria diz respeito a quê? A bom humor? Também. Mas alegria diz respeito à leveza da vida. Em geral, nós estamos sorrindo quando estamos leves. É bem verdade que há um outro sorriso, que é aquele sorriso de nervoso, mas ele é diferente. Em geral, nós sorrimos quando estamos leves, estamos assim, sem grandes preocupações. Por exemplo, amanhã você não vai trabalhar, então poderá acordar um pouquinho mais tarde. Você acorda com um sorriso no rosto, feliz. Não precisa acordar tão cedo. Lucas quis registrar a leveza daqueles irmãos enquanto igreja. Eles são felizes. Eles têm alegria. Eles estão bem no aspecto do relacionamento a ponto de sorrirem um pelo outro e para o outro. Mas o texto diz que eles também têm sinceridade de coração. Ou seja, agora não é mais o aspecto da leveza, mas é a transparência de um ser que não precisa esconder nada e, portanto, não se sente culpado. É interessante, irmãos, que quando falta sinceridade nos relacionamentos, a gente sempre está escondendo alguma coisa. E ao escondermos algo, a culpa, ela vem como uma companheira. E aí você queria estar leve, mas não consegue, porque esconde algo. Lucas tentou, numa frase tão pequena, mostrar uma leveza de relacionamento. É a alegria, é a transparência, você pode ser quem é, sem sentir-se culpado por isso. Relacionamentos abençoadores, em geral, têm exatamente essa característica, leveza. E aí, a convivência se torna uma bênção. É bom estar perto de você, porque eu não carrego peso ao me aproximar de você. Eu posso sorrir, eu posso ser eu mesmo, eu posso abrir-me a você, e em contrapartida eu recebo você, eu me alegro com você, eu estou pronto a te ouvir. Lucas, registrando isso, mostra que quando a convivência é um presente de Deus, quando a convivência é, o que acontece? Nós nos alegramos mais. Nós nos fortalecemos. Porque em vez de sermos drenados por um mau humor, drenados por uma pessoa que nunca está leve, drenados pela culpa, nós nos fortalecemos pela comunhão. Um relacionamento ruim é como alguém que vem e faz um furo em um tambor onde estamos armazenando água. E por mais que coloquemos água no tambor, a água vai sendo perdida. E ele nunca está cheio. Querido, Deus fez os relacionamentos e a convivência como um presente, não um castigo. Se a convivência com outros se tornou um castigo para você, avalie-se primeiramente.
para ver se não é você que está transformando a convivência em algo pesado e ruim. Mas também avalie os outros e juntos avaliem-se. Porque a convivência não é castigo, ela é presente, ela é dádiva. E sobretudo na convivência a gente consegue fazer algo dificílimo, mas importantíssimo, que é repartir as nossas cargas. Todos nós temos muita carga para repartir. A carga da história, a carga do que não deu certo, a carga da dúvida, a carga dos problemas, a carga das preocupações. Se eu não tenho com quem repartir, daqui a pouco eu morro carregando um peso muito maior do que tenho condições de carregar. Convivência é presente. Faça da convivência que você tem com os outros uma dádiva divina. Como que nós conseguimos construir uma convivência abençoadora? A Bíblia tem várias dicas. Nós temos aqui, na nossa escola bíblica, uma classe que estuda sobre as mutualidades, que é uma das tantas orientações divinas para que a gente construa uma convivência abençoada. No Novo Testamento, nós temos nada mais, nada menos do que 25 mandamentos que se referem à nossa convivência. São mandamentos de mutualidade, ou seja, eu e você temos que fazer a mesma coisa para dar certo. Na mutualidade, eu não digo você falhou. Na mutualidade, eu não digo você é que tem que fazer. Na mutualidade, nós trabalhamos juntos. Em 25 áreas bíblicas, nós temos mandamentos que nos ajudam a conviver. Seria bom estudar cada um deles, mas como não podemos, nós vamos citá-los. E depois em casa, você de repente vai assistir a mensagem de novo, vai pegar o esboço lá no site. Se você usa o aplicativo Bíblia da Bible.com, você dê uma olhada, porque está lá todo o esboço e você pode acompanhar. Vamos ver quais são os mandamentos de mutualidade, a receita para construir uma convivência abençoada. Primeiro, amem-se uns aos outros. Não há convivência boa sem amor. Você odeia alguém da sua convivência? Se odeia, essa convivência nunca será boa. Nós precisamos amar para criar uma convivência abençoadora. Segundo, aceitem-se uns aos outros. Como conviveremos bem se não nos aceitamos? Se vivemos sempre indicando o erro do outro, dizendo que não gostamos do jeito, de quem ele é, do que ele faz. Aceitar-se é um desafio. E talvez o amor realmente sempre deva estar no topo da lista. Porque eu não aceito uma pessoa a quem não amo. Ame, aceite, e aí vão vindo os mandamentos de mutualidade. Saúdem-se uns aos outros, que é aqui um aspecto da educação, da cortesia um com o outro. Cuidem uns dos outros. Sujeitem-se uns aos outros. Suportem-se uns aos outros. Não tenham inveja uns dos outros. Deixem de julgar uns aos outros. Não se queixem uns dos outros. Não falem mal uns dos outros. Aí vem um interessantíssimo. Não mordam e não devorem uns aos outros.
O apóstolo Paulo, quando foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever isso, ele deve, por certo, ter usado aqui uma linguagem figurada. Mas todos nós sabemos o que significa morder o outro, devorar o outro com o olhar, com as palavras maldosas. Dá para desfrutar assim de um verdadeiro prato, transformar o outro num prato, através simplesmente de um olhar, devorá-lo. E a lista continua. Não provoquem uns aos outros, não mintam uns aos outros, confessem os seus pecados uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, edifiquem-se uns aos outros, ensinem uns aos outros, encorajem uns aos outros, aconselhem-se uns aos outros, cantem uns para os outros. De repente, quando alguém de sua convivência estiver muito bravo, talvez uma canção possa amenizar. Cantem, sirvam uns aos outros, levem as cargas uns dos outros, hospedem uns aos outros, sejam bondosos uns para com os outros e orem uns pelos outros. Você teria coragem essa semana de pegar essa lista e avaliar como você está praticando os mandamentos de mutualidade com as pessoas que são mais próximas? Tem coragem de pegar a lista e começar ali. Primeiro, amem-se uns aos outros. Eu amo as pessoas da minha convivência, as aceito, sou educado com elas, cuido delas, me sujeito a elas, as suporto, não tenho inveja delas, pelo contrário, eu quero que elas cresçam, que elas alcancem muita coisa na vida, não as julgo, não fico me queixando delas, não falo mal delas, não as mordo, não as devoro, não as provoco, não minto, confesso os meus erros a elas, as perdoo quando confessam os dela a mim, as edifico, as ensino, as encorajo, as aconselho, canto com e para elas, as sirvo, levo as cargas delas, as hospedo, sou bondoso para com elas e oro por elas. Que desafio! E é isso que a Bíblia diz, que nós deveríamos fazer para construir uma convivência abençoadora. Irmãos, na prática, a Bíblia deixa claro que uma convivência abençoadora não acontece à toa. Não acontece só porque eu me casei com alguém, ou me tornei amigo de alguém, ou trabalho com alguém, ou tenho esses vizinhos. O fato de nos aproximarmos de alguém não é sinônimo de que tudo dará certo. Nós precisamos investir na convivência. Nós precisamos construir uma convivência abençoada. E em alguns momentos, nós vamos literalmente trabalhar muito para que a nossa convivência seja uma bênção. Imaginemos que você, dos 25 mandamentos, está cumprindo 24 deles. Já pensou que bênção? Só aquele de morder que você tem alguma dificuldade, nenhum outro. O que acontece quando nós começamos a tratar bem das pessoas que estão perto de nós? A nossa convivência, ela vai se tornando maravilhosa. E uma convivência maravilhosa é um testemunho ao mundo. A nossa convivência, irmãos, deveria nos trazer alegria, como a convivência dos primeiros irmãos lhes trouxe alegria.
A nossa convivência deveria ser um instrumento para ministrarmos na vida do outro, para sermos uma bênção na vida do outro, para o outro de vez em quando, para não dizer sempre, ter algo mais ou menos assim para dizer sobre nós: o meu irmão é uma bênção para a minha vida, o meu amigo é uma bênção para a minha vida, a minha esposa, o meu marido, o meu pai, a minha mãe, o meu tio, a minha sogra, são bênçãos, eles ministram para mim, e eu sou bênção para eles. Eu faço aquilo que um crente deve fazer. Eu sou uma bênção na vida dos que convivem comigo. A convivência, meus irmãos, deveria ser um dos testemunhos mais poderosos do poder de Cristo. Mas, às vezes a convivência é um dos piores sinais que alguém dá ao mundo, de que, dizendo-se um cristão, na realidade não é. Ele diz que é um cristão, mas em vez de ser uma bênção na vida do outro, ele é uma verdadeira maldição. E você sabe o que significa a palavra maldição? É o contrário de bênção. Você sabe o que é ser uma bênção. Você sabe o que não é ser uma bênção. Você sabe o que é ser um ministro de Deus na vida de alguém, ou alguém ministrar na tua vida, mas você sabe o que é o contrário. Alguém te colocar para longe de Deus, alguém atrapalhar a sua vida espiritual. Você sabe o que é isso. Nós deveríamos ter um testemunho de convivência tão maravilhoso, que as pessoas diriam sobre nós: aquele homem, aquela mulher, ele realmente tem algo diferente. O poder de Deus sobre ele, sobre ela, o transformou numa pessoa que é uma bênção. Em casa, no escritório, lá na vizinhança. Quando nós não somos uma bênção, nós acabamos servindo para tropeço na vida dos que estão perto de nós. E a pergunta que talvez você faça é: por que algumas pessoas não são uma bênção? Por que algumas pessoas não edificam outras? Por que algumas pessoas são sempre difíceis? Por que algumas pessoas parece que não têm amor? Parece que nunca tiveram encontro com Jesus, mesmo estando dentro de uma igreja. Possivelmente essas pessoas construíram a convivência delas em cima de valores errados. Existem valores que são antibíblicos, são nocivos ao relacionamento, mas são escolhidos para fundamentarem a convivência de algumas pessoas. Há famílias, por exemplo, que construíram a sua convivência em cima da mentira. Todos mentem uns para os outros. É um valor errado. Como a convivência vai ser uma bênção? Uma outra família construiu os seus valores sobre questões do tipo: eu estou competindo com meu cônjuge, com meu irmão, com meu pai. São invejosos, querem passar um sobre o outro. Como numa família onde a inveja, por exemplo, haverá a bênção de Deus? Onde há disputa, onde não existe perdão, não existe leveza. Querido, uma convivência baseada em valores errados se torna uma maldição, uma verdadeira maldição. É horrível. Você tem uma convivência, seja família, seja entre amigos, seja no meio de trabalho, uma convivência onde foi construída com valores equivocados, pecaminosos, antibíblicos. E há muita convivência que foi construída assim. Valores
errados. Os valores são a base da convivência. Valores errados alteram significativamente a qualidade da nossa convivência e podem até inviabilizá-la. Vamos imaginar se a narrativa de Lucas tivesse sido outra. A igreja nasce e Lucas está narrando e diz assim: aqueles irmãos eram maus uns para com os outros. Eles disputavam entre si. Aqueles irmãos mentiam um para o outro. Aqueles irmãos se tratavam mal. Aqueles irmãos eram mal educados. Aqueles irmãos eram do tipo, não levo desaforo para casa. Aqueles irmãos eram do tipo, eu falo a verdade. E aproveito para falá-la da pior maneira possível, com requintes de crueldade, de maldade, de arrogância. Consegue imaginar a cena? Você lendo na sua Bíblia. E aí você chegaria ao capítulo 3 do livro de Atos e diria, tem alguma coisa errada. Não é possível. Não é possível que pessoas cheias do Espírito Santo, como diz a narrativa de Atos 2, a partir do verso 1, tenham uma vida assim. Não é possível que pessoas que andaram com Jesus vivam dessa forma. Não é possível que aqueles primeiros crentes que estão construindo o que nos vai servir de exemplo para o futuro, viviam dessa maneira. Não tem jeito. Ainda bem que os valores construídos na primeira igreja, narrada lá em Atos 2, eram valores bíblicos, eram valores corretos. A sua convivência precisa ser fundamentada nos valores certos. Valores errados destroem qualquer convivência. E aí, pensando em valores certos, em valores errados, eu construí uma versão antibíblica das mutualidades. E a chamei de versão diabólica das mutualidades. De um lado, o jeito bíblico, o jeito de Deus. Do outro lado, o jeito de alguns. Imagine que alguém vai construir a convivência nessa coluna da direita, a versão diabólica. Em vez de amem-se, odeiem-se. Em vez de aceitem-se, rejeitem. Em vez de saúdem-se, nem cumprimentem. Em vez de cuidai, não se importem. Em vez de sujeitem-se, não se sujeitem. Suportem-se, nada disso, sejam intransigentes. Não tenham inveja, invejem. Não julguem, julguem. Não se queixem, queixem-se. Não falem mal, sejam maledicentes. Não mordam e não devorem, tratem os outros mal. Não provoquem, provoquem. Não mintam, mintam. Confessem os seus pecados, finjam ser perfeitos. Perdoai-vos, não perdoem. Edifiquem-se, sejam pedra de tropeço. Ensinem, guardem as verdades só para si. Encorajem, desestimulem. Aconselhem-se, não deem conselhos. Cantem, não aceite a canção do outro. Sirvam, sirva só a si. Levem as cargas, leve só a sua. Hospedem, sejam maus hospedeiros. Sejam bondosos, sejam maus. Orem, não orem. E agora? E se a tarefinha de casa fosse diferente? Fosse pegar essa coluna, a versão diabólica das mutualidades, e começar de maneira honesta a avaliar qual
coluna é mais evidente na sua convivência? E quem sabe começar a lembrar que em alguns momentos você odiou pessoas da sua convivência e as odeia. Você rejeitou pessoas. Você nem cumprimentou pessoas, você não se importou, não se sujeitou, foi intransigente, invejou. E se você, ao final desse exercício, chegar à seguinte conclusão: parece que a minha lista de valores não é a lista bíblica, mas é a lista que o inimigo cultivou na sociedade. E a sociedade bem aceita, exalta e constrói relacionamentos sobre essa lista. Qual é a sua lista mais evidente? Qual é a lista de valores nos quais o seu relacionamento e a sua convivência está baseada? A convivência baseada em valores corretos é uma bênção, irmãos. Mas a convivência baseada em fatores ruins e valores errados é uma maldição. Quais são os seus valores? Você construiu a convivência em cima de quê? Eu espero que, tal qual a igreja lá do Novo Testamento, nós tenhamos valores certos e a nossa convivência seja uma bênção. Eu desejo mesmo que a nossa convivência exalte o nome de Deus, sempre. Que a nossa convivência seja uma bênção para o outro, para aquele que está comigo, está sentado no mesmo banco, participa junto comigo das realidades que passamos juntos como igreja. Desejo mesmo que a nossa convivência seja um testemunho para o mundo sem Cristo. Um testemunho do tipo: com Jesus, nós conseguimos conviver de uma maneira boa, alegre, leve, abençoadora, uma maneira que testemunha ao mundo de que em nós há uma grande diferença. Jesus vive em nós. Eu termino dizendo que viver com você e você comigo pode ser de fato uma bênção. Mas isso só acontecerá se nós dois estivermos centrados em Cristo, submissos a Jesus. Termino com uma história que, por certo, você vai se lembrar. Você alguma vez quis fazer algo e um companheiro seu, seja um cônjuge, seja um amigo, mas alguém que estava perto de você não queria fazer a mesma coisa? Já aconteceu? Por exemplo, você foi ao cinema acompanhado e você queria ver um filme e o outro queria ver outro filme. Já aconteceu? Ou você foi ao restaurante e vocês não combinavam em escolher o mesmo prato. Era um prato para 2 pessoas. Você de dieta, o outro de dieta. Vamos pedir um prato para nós 2, mas eu quero frango, eu quero carne. E não teve jeito. Você teve que pedir 2 pratos. Você teve que assistir um filme e o outro teve que assistir outro filme. Eu estudei com um rapaz lá na Universidade Metodista que fez algo inacreditável. Ele foi comemorar os 5 anos de casamento num lugar e a esposa em outro. É verdade. E eles não estavam em crise, nada disso.
Mas um tinha um sonho, o outro tinha outro sonho. E eles disseram, bom, vamos celebrar diferente. Eu vou para um lugar, você vai para o outro. Eu não sei se eles estão casados, eu não sei nada disso. Mas quando ele me contou isso, e não só a mim, é um grupo de amigos lá na universidade, você acha que alguém achou normal isso? Ninguém, só ele. Por mais que ele tentasse defender a sua posição, ninguém concordou. Ninguém. Nem vocês. Vocês concordaram? É estranho. É muito estranho que para comemorar os 5 anos de casamento, um foi para um lugar, o outro para o outro. É mais do que estranho. É ridículo. É ridículo que 2 pessoas não consigam achar um centro comum na convivência. É ridículo, mas acontece o tempo todo de maneiras diferentes. Acontece na igreja, acontece em casa, acontece no trabalho, acontece entre amigos. Mas nós que somos cristãos, temos uma chance disso não acontecer. Qual é a nossa chance? É Cristo. Cristo nos aproxima, Cristo nos ajuda a vivenciar os valores certos de convivência. E aí nos 5, nos 10, no 15, nos 30 anos de convivência, nós celebramos no mesmo lugar, juntos e felizes, porque aprendemos a conviver de uma forma abençoadora. Quero que você abaixe sua fronte e ore agora, porque talvez hoje à noite você precise muito construir uma convivência melhor com alguém. Você precisa. Com irmãos em Cristo, com familiares, com um amigo, com colegas de trabalho. Talvez os seus valores estejam equivocados, você sabe disso, mas não consegue mudar isso. Talvez a pessoa que tem sido uma ferramenta destrutiva da convivência seja você. Talvez o seu jeito, ainda não transformado por Deus, torna difícil a convivência. Talvez uma mágoa, uma história difícil. Talvez uma experiência ruim que você teve. Talvez a sua lista de mutualidade não seja bíblica. Seja da sociedade. E talvez lendo que aquela primeira igreja, aqueles primeiros irmãos viviam felizes, você ouse até dizer, isso não existe. Convivência feliz não existe. Convivência abençoadora não existe. Mas você está aqui hoje para ouvir que existe sim. Existe convivência abençoadora. Existe possibilidade de viver junto e viver bem. Existe possibilidade de perdoar, de amar, de servir, de partilhar a vida com o outro. E fazer isso da melhor maneira possível. Fazer isso com Jesus. Fazer isso com os valores certos. Então nós vamos orar por isso agora. Pai, nós te agradecemos porque em Cristo Jesus nós podemos crer em milagres, nós podemos crer em mudança, nós podemos crer que existe a possibilidade de construirmos uma convivência abençoadora. E isso, Pai, para algumas famílias, para algumas pessoas, é um verdadeiro milagre, porque elas não conseguem. Talvez exista aqui, meu Deus, um casal, uma família, um filho, um amigo, que gostaria muito de ter uma convivência abençoadora, feliz, leve, edificante, mas não tem.
Talvez haja alguém que amarga relacionamentos ruins por toda a vida. Talvez haja alguém aqui que perdeu a doçura das palavras, perdeu um olhar de amor a ser oferecido a alguém, perdeu a alegria da vida e agora só esbanja um peso de relacionamento que não permite convivências felizes. Pai, nós colocamos essas vidas em Tuas mãos e pedimos em nome de Jesus que o Senhor faça um verdadeiro milagre a começar em nós, que seja o milagre de vivermos os mandamentos da mutualidade e de podermos dizer sobre nossa igreja, sobre nossa família, sobre nossos relacionamentos, o que Lucas disse daqueles irmãos lá de Atos. Eles tinham alegria e viviam em singeleza de coração. Ajuda-nos a viver isso. E Pai, se alguém precisa de um milagre na sua vida pessoal ou no grupo de pessoas com quem convive, que esse milagre aconteça em nome de Jesus, porque é no nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Que Deus abençoe a nossa convivência. Vamos ficar de pé. E nós cantaremos aliança, algo que simboliza os nossos relacionamentos e convivência.